Olá pessoal, hoje vamos tratar de alguns assuntos relacionados entre si, entre eles um que me foi pedido em dezembro por um de vocês. Na ocasião, tal pessoa estava com a impressão de que eu residia em Campinas, onde houve um atentado que é o assunto principal deste vídeo. Na época do ocorrido, eu tranquilizei e esclareci a pessoa, mas ainda não havia informação disponível para que eu pudesse tratar do ocorrido. E desde então, outros assuntos foram surgindo e demandando a minha atenção. Eu gostaria de deixar claro para todos que eu não estive em perigo em momento algum durante a ocorrência desse atentado, mas eu já passei por algumas situações semelhantes envolvendo armas de fogo, armas brancas e até mesmo ameaça de bomba. E na grande maioria destes casos, eu saí sem qualquer ferimento por agir de forma racional. A única vez em que me feri em uma dessas situações foi para proteger uma outra pessoa de um perigo maior. E o risco foi calculado. Não foi algo por impulso. Eu não vou entrar em detalhes sobre estes casos pessoais para proteger a privacidade das pessoas envolvidas em alguns desses. Antes de entrarmos nos assuntos que desejo abordar, deixo aviso de que, como sempre, deixo fontes do que falo e com informações adicionais na descrição. Mas agora vamos à notícia, que é o assunto principal deste vídeo. E por favor, me desculpem qualquer ruído de fundo, mas o calor está muito intenso e preciso do ar-condicionado para que o ambiente de gravação seja tolerável. O ataque. Em 11 de dezembro de 2018, Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, entrou na catedral durante uma missa com duas armas de fogo, uma pistola CZ semiautomática calibre 9mm e um revólver 38. Eu não sou um perito em armas de fogo, então eu estou me restringindo a falar sobre estas apenas com base nos detalhes presentes nas reportagens. Ele abriu fogo contra os presentes, levando à morte de 5 pessoas, 3 foram feridas e então este cometeu suicídio com um tiro na cabeça após ser atingido por um tiro de raspão da polícia. A polícia também pôde encontrar 28 cartuchos na mochila que este carregava. Com este pequeno resumo do ocorrido, vocês já têm muito mais informação a respeito do ocorrido do que estava disponível para mim inicialmente. Um vídeo do ocorrido também pode ser visto em um dos links na descrição. Não vou colocar este aqui, pois eu não acredito que ele venha a acrescentar nada às conclusões que eu vou tratar aqui a respeito. Eu estarei abordando este assunto mais do ponto de vista de um psicólogo, mas não vamos parar nisso. Vocês devem estar se perguntando qual foi o motivo. Será que foi planejado ou foi algo por impulso? E algumas perguntas similares. Então, vamos seguir. O autor. Euler Fernando Grandolfo era um analista de sistemas que morava com o pai. Este é um viúvo, mas em alguns dos documentos, segundo a polícia, este se identificava como publicitário. O autor do atentado também chegou a trabalhar como auxiliar de promotoria no Ministério Público do Estado de São Paulo e exonerou-se em julho de 2014. Este não tinha passagens pela polícia, mas havia registrado anteriormente boletins de ocorrência por perseguição e injúria. Isso é um detalhe importante. Este, segundo a família, era recluso e estava fazendo tratamento para a depressão. E agora, como psicólogo, eu quero deixar claro que esta alegação de depressão é uma opinião de leigos. Não existe um único quadro chamado depressão. Existem diversos quadros com sintomas depressivos. Então, quando alguém fala fulano ou ciclano tem depressão, não podemos chegar a nenhuma conclusão sobre o que realmente está acontecendo aí. Fazendo uma analogia com doenças do corpo, que são mais fáceis de compreendermos nesse sentido, seria como falar que este tinha câncer. É uma generalização que não nos diz nada, pois existem uma infinidade de tipos diversos de câncer. E segundo alegações dos familiares, estes acreditavam que o autor do atentado, do ataque, podia vir a cometer suicídio.
Agora vamos a algumas das informações que podem ser encontradas nos links que eu deixei, mas para fazer um breve resumo, eu vou ler algumas delas para vocês. Primeiro, uma declaração de Alda Grandolfo, de 82 anos, tia do autor. É um verdadeiro choque, um negócio desse, na catedral. A gente é de uma família religiosa, sempre foi religiosa, e de repente acontece um negócio desse. Vai saber o que se passou na cabecinha dele. Agora vou ler 2 transcrições de gravações de áudio feitas pelo atirador. Mas a minha alma vai ficar em paz. Você pode ter certeza disso, cara. E quando você lembrar de mim, cara, você vai lembrar do seu passado. Um homicídio. Esse último trecho não fica claro se a voz é do atirador ou de outra pessoa. Vamos à segunda transcrição. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência faria o que vou fazer. Não tenho dúvida disso. É lamentável chegar nessa conclusão, mas é o que vai acontecer. Eu garanto que minha alma vai ficar em paz. Na tela vocês também já podem ver 3 trechos do diário do atirador, onde sintomas psicóticos são claros para qualquer profissional. Voltarei a falar disso daqui a pouco. Antes de voltarmos a falar do que acontecia na cabeça do autor do atentado, do ataque, é importante tratarmos das relações entre as vítimas e o autor. Segundo a polícia, não havia nenhuma relação entre estes. Eu não vou citar os nomes das vítimas aqui para respeitar a privacidade das famílias, mas eu alerto que esses nomes estão disponíveis nas reportagens, então aqueles que forem ler as reportagens, por favor, tenham bom senso ao usar as informações. A motivação. Segundo o chefe da Polícia Civil em Campinas, José Henrique Ventura, não existe nenhuma ligação com uma motivação religiosa para o ataque. Também de acordo com Ventura, este fazia anotações em um diário sobre placas de carro e outras informações sobre supostas perseguições contra esse. Eu gostaria que vocês ficassem atentos nesse detalhe também. É outra coisa muito importante para entendermos o motivo. O autor, segundo a polícia, também teria passado por pelo menos uma consulta em um CAPS da região. Para quem não está familiarizado com a sigla CAPS, estes são Centros de Atenção Psicossocial. Em algumas cidades, estes são chamados ou foram chamados de NAPS, mas o serviço é o mesmo, não importando a sigla. Estes prestam serviço ambulatorial para pessoas com doenças e transtornos mentais. Como já havia mencionado, segundo o que pude levantar, temos algum tipo de transtorno, possivelmente depressivo, mas outro fator importante para chegarmos mais perto de um diagnóstico são as alegações de perseguição nos relatos deste e os boletins de ocorrência registrados pelo autor, que indicam sintomas psicóticos com presença de delírio de perseguição, entre outros. Isso ajuda bastante na compreensão do que se passava na cabeça do autor, mas ainda não é suficiente para que se possa chegar em um diagnóstico preciso, pois esta combinação de sintomas pode ser encontrada em pelo menos uma dezena de quadros diferentes, e isso é levando em conta apenas o número de possibilidades que me ocorre agora no momento, enquanto converso com vocês e enquanto li as reportagens. Com os trechos do diário, podemos apontar para alguns distúrbios de pensamento presentes, e isso poderia vir a reduzir a possibilidade de diagnóstico de uma dezena de quadros diferentes para um punhado. Somados com o isolamento desse indivíduo, não existe nenhuma dúvida de que este enfrentava um quadro patológico muito grave. Mas não farei nenhum diagnóstico aqui por questões éticas e também não levaria a nenhum benefício. Não há mais nada que se possa fazer sobre este caso para beneficiar esta pessoa. Infelizmente, a ajuda que ele recebeu não foi suficiente para dar conta do quadro. Ele, além de ser o autor deste atentado, também é uma vítima de uma doença séria. Eu gostaria agora de falar com vocês sobre algumas questões relacionadas a este caso ou a casos como este. Primeiramente, sobre porte e posse de armas. Eu sou a favor de um controle rígido por parte do Estado, tanto do porte quanto de posse de armas.
justamente para evitar que pessoas psicologicamente comprometidas, tanto temporariamente por algum estado emocional imediato, ou como neste caso, por algum problema ou quadro mais duradouro, tenham acesso a tais instrumentos. Uma pessoa armada com qualquer outro tipo de arma, como por exemplo uma faca, pode atacar outra pessoa e inclusive matar, mas o estrago que pode ser feito com uma arma de fogo é maior, dado o alcance e a letalidade das armas. O dano que se pode causar com uma arma de fogo em geral é sempre superior. Uma pessoa armada com uma arma branca é mais facilmente contida, é mais facilmente evitada do que uma pessoa com uma arma de fogo. É justamente para se evitar esse tipo de dano em massa que exames psicológicos são uma necessidade e um dos requisitos para se adquirir armas de fogo, junto com um exame de proficiência, para saber que a pessoa sabe utilizar a arma e assim evite acidentes. Mas nós não sabemos como um indivíduo com tais problemas conseguiu adquirir tal arma. Nós sabemos que aqui no Brasil o sistema tem seus problemas. Não temos nenhuma evidência que indique como ele conseguiu arma de fogo, sendo que ele apresenta problemas que seriam visíveis em qualquer avaliação. É algo que precisa ser investigado, é algo que precisamos cobrar do governo. Mas com medidas recentes como as que temos do nosso governo atual para facilitar a posse de arma, eu temo que esse tipo de notícia será mais comum, pois uma pessoa emocionalmente desequilibrada, por qualquer condição que seja, não vai possuir o discernimento para diferenciar entre porte e posse. Ela não vai restringir o uso da arma apenas à sua residência. Se a pessoa se sente ameaçada, ela vai usar a arma como um conforto, mesmo que a ameaça não seja real. E isso pode levar a outros incidentes. Agora precisamos esperar e ver as consequências de tais ações do governo brasileiro. Mas pela minha experiência, eu temo que o prognóstico não vai ser positivo. Agora vamos a outras questões relacionadas. Eu gostaria agora de tratar de um assunto que não temos evidência da ocorrência nesse caso, mas que é algo muito comum quando temos alguma situação relacionada a casos de doenças e transtornos mentais, algo que pode levar a uma complicação desse. Eu pretendo falar do uso de substâncias. Mais uma vez, não temos nenhuma evidência do atirador, o Euler, neste caso, ter feito uso de qualquer substância psicoativa, mas tais substâncias são capazes de afetar as faculdades mentais e a consciência do autor de tais atos. Eu não poderia deixar de mencionar estes, pois é algo que frequentemente vemos por parte de tais pacientes, com uma forma, às vezes até de automedicação, para evitar algum outro sintoma de tais quadros. O tratamento desses quadros nem sempre é algo simples ou fácil. Demanda tempo para que a medicação surta efeito, não é imediato. A pessoa muitas vezes vai precisar passar por um processo longo com um psiquiatra, no qual medicamentos e doses diferentes vão ser usados até se chegar à combinação certa de medicamento e dose apropriada para controlar os sintomas daquele caso específico. E o tratamento psicológico também não é uma resposta mágica, ele demanda tempo. Isso muitas vezes leva a esses pacientes a tentarem abafarem alguns desses sintomas com outras substâncias.
isso pode levar ao consumo de drogas tanto lícitas quanto ilícitas. E as combinações dessas com os quadros e com as medicações, às vezes podem ter consequências perigosas ou até mesmo letais. Então, como um profissional de saúde mental, eu não posso deixar de me colocar a favor do controle de substâncias, mesmo daquelas que atualmente são consideradas lícitas. Agora eu gostaria de falar de um terceiro assunto relacionado. Este é insinuado em uma das reportagens que eu aponto na descrição, no qual um jogo de tiro é apontado como tendo sido utilizado pelo atirador aqui no caso. Eu gostaria de alegar que uma pessoa ser boa em um jogo de tiro faz tanto sentido para alegar a competência dela para cometer um ato destes, quanto alegar que alguém que joga um jogo de corrida é um piloto de Fórmula 1 ou algo do tipo. O que temos é uma correlação, não uma relação de causa e efeito. Nós não temos nenhuma evidência que indique uma relação de causa e efeito entre jogos e comportamento violento. Cada vez que aparece alguma notícia de algum ato violento e as pessoas indo para esse tipo de conclusão, geralmente sempre aparece alguém vindo me procurar para falar a respeito, amigos, conhecidos, pois muitas dessas pessoas sabem que eu tenho pós-graduação em comportamento violento. E esse é um assunto que me interessa muito, não só como psicólogo, mas como também um nerd. Eu gosto de passatempos nerds e videogames fazem parte desses passatempos. Então, quando eu vejo alguma notícia relacionada, eu sempre me recordo desse tipo de associação que as pessoas fazem e procurar sempre por algum artigo científico novo, alguma informação que possa mostrar tal relação de causa e efeito, mas em geral nós não conseguimos encontrar nada sobre isso. Os poucos artigos que nós vemos, eles geralmente apresentam problemas com a metodologia ou outras questões relacionadas que são pontuadas pela revisão de pares, e a conclusão que nós podemos chegar é que ainda não temos nenhuma relação sendo demonstrada. E em ciência, se você não pode demonstrar algo, você não pode fazer uma alegação a respeito. Eu gostaria de lembrar também que temos diversas outras alegações semelhantes sendo feitas há décadas. Já vimos isso sendo feito com relação a filmes, a TV, a músicas e quadrinhos. Nos Estados Unidos, isso levou à criação de um órgão para regulamentar o que poderia ser mostrado nos quadrinhos americanos. Vemos grupos, em específico grupos religiosos, condenando certos tipos de música, condenando programas de TV, filmes, como eu já mencionei. Entre as músicas, o rock and roll sempre foi muito atacado por causa disso, como sendo satanista. Com relação a filmes e outros tipos de entretenimento, temos o pânico satânico nos Estados Unidos, que ocorreu na década de 80 e se estendeu até um pouco dos anos 90 e depois foi gradualmente diminuindo, mas ainda encontramos até hoje. E se vocês fizerem uma busca na internet, ainda vemos alguns religiosos fazendo alegações absurdas do tipo que uma certa marca de maionese é o homem do inferno. Vocês já devem ter visto esse besteirol. Se não, e vocês tiverem interesse, eu posso tratar disso futuramente. Mas, como eu já disse, o que nós não temos é nenhuma evidência que mostre relação de causa e efeito entre essas formas de entretenimento e esses casos. Eu gostaria de pontuar também, se você deseja fazer uma crítica a videogames, é muito mais fácil você demonstrar relações de causa e efeito
de outros malefícios do que este caso de violência. Nós, em relação a videogames, temos evidências para outros problemas, e esse é um assunto que eu quero tratar futuramente aqui no canal, mas eu não vou me estender nisso porque fugiria do assunto desse vídeo. Mas eu também não posso deixar de mencionar que videogames também podem trazer benefícios. Como toda ferramenta, o videogame ele pode ser usado de uma forma benéfica ou maléfica. E cabe a quem faz uso da ferramenta e a quem produz a ferramenta ponderar a respeito de como este pode ser usado e como este vai ser usado. Conclusão. O que temos aqui é uma tragédia que poderia ser evitada tanto com um melhor acesso a cuidados de saúde mental para a população, quanto também um controle mais severo de armas e que tais coisas sejam realmente colocadas em prática, que a saúde mental receba a atenção que ela merece. A maioria das pessoas não tem contato com o serviço de saúde pública nessa área de saúde mental. E se você acha que a saúde pública já não é adequada para a maioria dos casos, para a área de saúde mental, é muito mais difícil você conseguir o tratamento necessário. E isso se deve a questões de como o governo aloca os fundos e diversos outros problemas que todos estamos cientes, que muitas vezes faz com que profissionais que trabalham na rede pública não tenham uma alternativa, não consigam oferecer um cuidado melhor. Isso é um problema que o Brasil precisa enfrentar e nós, sinceramente, não temos um comprometimento por parte de nenhum nível do governo em melhorar esse tipo de atendimento. Nós temos aqui um sujeito claramente comprometido psicologicamente que teve acesso a 2 armas de fogo. Como ele conseguiu acesso a estas? Será que ele passou pelos exames de forma apropriada? Eu acredito que não, pois os sintomas que ele apresenta neste diário, nas gravações que ele fez, são coisas que seriam visíveis em um teste adequado. Num processo de avaliação adequado, isso seria visível. Então, alguma falha houve. Seja por uma corrupção do processo, seja por uma aplicação inadequada deste exame. Enfim, nós não temos nenhuma evidência para dizer o que aconteceu que permitiu esse acesso. Mas o que eu posso fazer é apenas também a um outro assunto que é relacionado não a este caso em específico, mas que pode levar a consequências similares, que é a questão da avaliação para a carteira de motorista. Também se exige um exame psicológico para que a pessoa adquira a carteira de motorista. Mas como um profissional da área de saúde mental, eu estou ciente de que muitas vezes esse processo é deturpado. E isso pode levar a pessoas igualmente comprometidas, tão comprometidas quanto esse sujeito, a terem acesso a um instrumento, no caso um veículo, que pode ser usado para também causar dano em massa. Então, é outra coisa que nós precisamos sempre cobrar que seja feita da forma apropriada. E se alguém tem evidência de que um uso inapropriado foi feito dessa avaliação, que essa avaliação, tanto para porte de arma, para posse de arma, quanto para a carteira de motorista, foi feita de forma inapropriada, isso deve ser denunciado. E nós nunca devemos tentar, de forma alguma, apoiar esse tipo de corrupção do sistema, pois isso permite que tal corrupção se mantenha instalada no sistema. Sempre vai
haver a lei da oferta e da procura. Se as pessoas não procuram esse tipo de corrupção das instituições, a corrupção acaba se extinguindo. Mas sabemos que sempre vai haver pessoas que estão dispostas a corromperem o sistema. A questão é, você que está me ouvindo, está disposto a ser mais um a falar contra essa corrupção ou ser mais um a incentivar a corrupção? Lembre-se, da próxima vez, a arma, o veículo pode estar apontado na sua direção. Talvez a arma ou o veículo que venha a ser mal utilizado esteja na mão de alguém que você conhece. Outro problema que temos sendo associado a esse tipo de ocorrência, quando surge uma notícia brutal dessas, ou como no caso que eu tratei há pouco sobre a agressão ao idoso, é que as pessoas tendem a tirar conclusões precipitadas. Isso é uma tendência natural para se tentar evitar a ansiedade de não se saber o motivo que levou a tais agressões. Não termos uma resposta incomoda, e isso leva algumas pessoas a tentarem inventar alegações relacionadas. Nós devemos sempre tentar agir nesse tipo de notícia de forma ponderada. Quando você se torna ciente da ocorrência de um caso desses, aguarde maiores informações. E se você está em um local onde algo assim está ocorrendo, mantenha a cabeça fria. Tente agir de forma racional para se afastar do perigo. Agir de forma imprudente e emocional pode agravar a situação. E mais uma vez, se vocês não estão em perigo, aguardem informações. Se vocês acreditam que alguém que vocês conhecem pode estar em perigo, antes de chegar a uma conclusão, tentem contatar a pessoa. Isso também é válido para aqueles inúmeros casos de farsas telefônicas que nós podemos receber, onde uma pessoa alega ser um parente, um amigo, um conhecido e fala que está em uma situação de perigo, com uma voz chorosa, o que dificulta a identificação. Se você age por impulso, você pode se colocar em uma situação de um prejuízo. Então, procurem sempre agir de forma racional. Não importa o que aconteça, manter o discernimento é essencial. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje, como sempre, com vida longa e próspera.
O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!